Sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, que é uma universidade na Paraíba, né? Em nome de Campinas. Campinas é São Paulo. Bom, eu queria fazer uma apresentação específica sobre uma parte do Brasil, chamada de semiárido brasileiro, e queria dividir a minha fala basicamente em 3 pontos, 2 talvez, dependendo da tarjeta amarilla ali. A terceira parte eu não abordarei aqui, eu acho que não compromete a fala. Basicamente, a ideia, discutir inicialmente, como o fenômeno da seca no semiárido, ele é construído como ação, como política, né, e como isso é incorporado também, inclusive, nas ciências. Falo pelas ciências sociais, né, não por todas as ciências, mas é do meu campo, de onde eu estou falando. Em segundo lugar, assim como a minha colega mexicana, Mari Carmen, eu interajo agora com este debate sobre mudança climática, né? Embora tenham lido, mas é um esforço que a gente está fazendo agora, também a pedido da rede. Mas, então, quais são esses novos desafios que, inclusive, mudança climática está colocado dentro de velhos problemas existentes no semiárido brasileiro? E, finalmente, falar um pouco de que nós já estamos, no Brasil, no semiárido brasileiro, atravessando uma das piores secas da nossa história, começada em 2012, que ainda existem muitos estados, províncias, estados para nós lá no Brasil, em situação de seca atualmente. Então, bom, como eu disse, esse último ponto talvez eu não aborde, mas fazer algum breve comentário. Queria mostrar essa imagem. Essa imagem foi da semana passada, no Jornal da Bahia, do Estado da Bahia, onde nós estávamos lá sobre o Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial, da discussão sobre a rede brasileira, né, de desenvolvimento territorial, e no jornal estampava esta manchete, né? Rui Costa, que é o governador do Estado da Bahia, dizia a manchete, né, define ações emergenciais para combater a seca. Queria atentar para esta terminologia, combater a seca, né? Em 2015, uma história que pelo menos 2 séculos de intervenção, né, no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. A história da intervenção tendo como pressuposto uma ação, um fenômeno da seca, no mínimo são 2 séculos de história no Brasil. Há relatos dos jesuítas de secas no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, do século XVI. Mas de intervenção, esses 2 séculos, pelo menos 15 fenômenos aconteceram nesses 2 séculos. Sob esta perspectiva do combate à seca. É uma longa história de intervenção no Brasil da ideia de combater a seca. Então, atualmente ainda se discute isso, né? Então, basicamente, são 3 grandes pontos que eu queria abordar nesta primeira questão, né, dessa longa trajetória, que, de certa forma, vão sendo construídas e que se entrelaçam, elas não estão isoladas, elas não são... Começa uma, encerra, vem outra, encerra, mas elas estão entrelaçadas e que se reproduzem até o momento. Primeira que eu queria discutir rapidamente é como é que a ação pública governamental, basicamente, ela se estrutura no que eu estou chamando aqui, né, estamos chamando aqui, de paternalismo estatal e o combate ao flagelo da seca. Queria destacar aqui nessa primeira questão, o objetivo da ação governamental era basicamente de controle da população. Flagelado, inclusive, é uma terminologia que começou a ser construída para aquelas pessoas que se retiravam, que migravam de suas regiões rurais para outros centros, para as capitais. Há histórias
de migrações de retirantes para a capital do estado do Ceará, né, Fortaleza, e são relatos bastante trágicos, né, e cômicos, às vezes engraçados, mas basicamente é uma ação estatal voltada para o controle desta população, né, impedir com que esta população fique nessa mobilidade de ocupar as cidades, de enfeiar as cidades, né. Chegamos ao extremo nessa situação de termos experiências de campos de concentração. Não sou estudioso da Segunda Guerra Mundial, mas o que eu tenho de informação, desculpem se é equívoco, mas o primeiro campo de concentração da era nazista, 1933. Então, o governo brasileiro, em função da seca e da migração da população, criou o campo de concentração 1915 e 1932 no estado do Ceará, para fazer justamente o controle dessa população, fazer com que essa população deixasse de ter essa mobilidade, especialmente nessa seca, né? E também fez um grande esforço, justamente coincidindo com a Segunda Guerra Mundial, de transferir grande parte da população de trabalhadores sujeita à seca para a Amazônia. Por via das dúvidas, por infelicidade dos sociólogos, foi contratado um sociólogo americano para organizar a SENTA, Serviço Especial de Mobilização Trabalhador para a Amazônia. Então, muitos dos nordestinos foram estimulados para a Amazônia, né, para a borracha, e que, portanto, ficaram por lá, foram tratados como soldados da Amazônia, soldados da borracha, desculpe, no momento da Segunda Guerra Mundial. Enfim, o que eu queria mostrar é que essa primeira ação do Estado brasileiro tem essa preocupação com o controle desta população, né? Não há uma ação efetiva para impedir o impacto negativo da seca, mas apenas o controle desta população. Bom, vendo que os efeitos não eram positivos, há uma segunda gama de políticas e ações governamentais centradas na que eu estou chamando aqui de política hidráulica, como base para combater a seca. O Brasil conta, o governo brasileiro, o governo central, conta com um grande órgão governamental, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, desde 1945, mas que ele é pensado já em 1909. Né? São mais de 100 anos que nós temos um Departamento Nacional de Obras contra as secas. Então, mais uma ação, né, mais sistemática, mais pensada, mais estruturante, mas ainda pensando a ideia do combate à seca. Não muda o discurso. Né? Se há o controle do flagelo, das populações flageladas, da migração, agora você tem a ideia do combate à seca pelas grandes obras. Aqui é um mapa, rapidamente, esses que são os grandes açudes construídos, as barragens, não sei se diz aqui açudes, barragens, né? Barramentos nos rios, mesmo que não sejam perenes, mas são grandes barramentos feitos pelo governo brasileiro na região do semiárido, que eu vou mostrar o mapa daqui a pouco para vocês. Esses aqui são amarelas, são açudes, por exemplo, com mais de 1 bilhão de metros cúbicos de capacidade. Né? É uma capacidade enorme. Só para ter ideia, o nosso maior lago do Nordeste, que é no Rio São Francisco, são 38 bilhões. Né? E é um monstro Sobradinho. Mas aqui você tem uns de 6 bilhões, né? O Castanhão, essa imagem aqui. Então, uma política de combate à seca por meio da estruturação de grandes obras. Há um debate agora sobre a transposição do Rio São Francisco, que eu não dar tempo de fazer aqui, mas uma perspectiva também de estruturação de grandes obras hídricas, e qual a grande crítica, não só para esta ação pública, mas também para a transposição, é de concentrar água. Né? A questão aqui tratada por nós é, por exemplo, como oferecer água na época de seca para as populações rurais, que são bastante diversas, bastante difusas, não sei como diz aqui, exatamente, dispersas, né? Dispersadas pelo território. Portanto, são obras, também vale a crítica aqui, obras concentradoras de água, que não levam em consideração, portanto, essa dispersão da população rural. Finalmente,
terceira e última abordagem que eu queria trazer, nesse primeiro ponto sobre a história, como o Brasil lida com o fenômeno da seca no semiárido, é a ideia de modernização econômica, especialmente como forma de superar o subdesenvolvimento, né? Vale lembrar aqui da contribuição do Celso Furtado, um ex-integrante da CEPAL, né? Toda a tradição cepalina que vai para o Brasil e que, no Brasil, ele consegue pensar essa relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento no interior da nação brasileira. E ele vai discutir muito fortemente essa ideia do subdesenvolvimento no Nordeste. É verdade que esta ação tem uma política, né, esta iniciativa tem um diagnóstico bastante inovador, porque vai reconhecer que o problema do Nordeste, seco, do semiárido brasileiro, não é a seca em si, mas como, né, a economicamente frágil, como as populações rurais elas impactam mais negativamente nesse momento de seca, né? Inclusive pensa de forma inovadora a reforma agrária nesse momento, né? Até então no Brasil, reforma agrária era um tema, ainda é tabu, mas não era nem pensado politicamente, né? Muito pouco não, mas começou a ser pensado pelo lado dos movimentos sociais, mas é trazido para o governo a partir do Celso Furtado, por exemplo, né? Da perspectiva de construção da SUDENE e de como a reforma agrária poderia ser um elemento importante, tendo em vista que distribuir terra no Nordeste semiárido também significava distribuir água, porque grande parte dos açudes construídos, né, pelo DENOX, aquela ação que eu falei anteriormente, da ação hidráulica, da política hidráulica, elas também concentraram a água. Ora, os açudes, não só em obras em terra pública, mas também em terra privada, eram em grandes propriedades. E mesmo as margens ficavam apropriadas pelos grandes, né? Então, distribuir terra era também distribuir água. E tinha uma ação específica, inclusive, para o semiárido, que era a efetiva, né, aumento da produtividade, uma efetiva melhoria da produção no semiárido. É verdade, isso aí é o Celso Furtado, né? É verdade que, como vocês sabem, apesar do discurso inovador, nós tivemos um momento de inflexão política no Brasil, que é o golpe militar de 64, de modo que os anos seguintes e a década de 70 é um momento de inversão dessa lógica que o Celso Furtado pensava. Então, aquilo que ficou como diagnóstico, efetivamente não teve condições de ser aplicado, né, em sua total dimensão, porque as elites se reorganizaram a partir da política do golpe militar e que, portanto, né, redefiniram a política como algo mais do mesmo, né, como o título diz. Só para ilustrar, aqui são, nos anos 70, vários programas sociais, né, de desenvolvimento e de combate à pobreza, justamente demonstrando a incapacidade do Estado brasileiro em lidar com este público no Brasil, com esta população no Brasil, que são as populações vulneráveis à seca, né? Bom, isso tudo foi possível, né? Muitos analistas dizem que o Nordeste brasileiro é um dos estados, das regiões que mais tem ação governamental, mais tem iniciativa e recurso, né? Isso foi possível graças à definição desse território, né? Ele vai sendo construído a partir dessa ideia de seca. Então, desde 1936 já se começa a pensar uma região chamada de polígono da seca. Você tem uma lei que, portanto, vai legitimar uma ação governamental nesse território. Você tem uma lei que, inclusive, vai definir fundos específicos para isso. Essa lei, ela é aprimorada, é mudada um pouco, até coincidir, né, até culminar, chegar no momento atual, né, de definir o que é o semiárido brasileiro, né? 1 milhão de quilômetros quadrados, né? 1.135 municípios. Nós, no Brasil, tem 5.500 aproximadamente, pouco mais de 5.500 municípios. 1.135 municípios compõem aqui o semiárido brasileiro. Aqui é Nordeste ainda, mas tirando o estado do Maranhão, então, 8 estados do Nordeste e mais um pouco aqui de Minas Gerais, que é outra região. Então, é uma região bastante grande, com 20 milhões de pessoas morando, né? E aí, então, encerrando, e eu vou chegando para a segunda parte, já para fechando a minha fala.
Então, como eu dizia, na verdade, apesar de eu ter feito essas, né, didaticamente elaborado em 3 partes, isso é uma reportagem, saiu no jornal de circulação nacional, né, por exemplo, relatando a seca de 1998, a última seca do século que nós temos história, né? O século XXI, 2012, começa a primeira seca, portanto, deflagrada. E aqui é onde você vê todas aquelas ações governamentais em relação às populações vulneráveis, né? Você tem aqui uma foto de uma mulher camponesa que, por sua vez, está arrebanhada pela política pública de frentes de trabalho para limpar um açude que secou no município, né, um açude público que está seco, mas para que tire pedras daqui, faça montes de pedras na beira da estrada e que, portanto, é uma forma de legitimar a transferência de renda, legitimar uma renda para essas pessoas. É uma ação, digamos assim, de mitigação, se a gente pode dizer, né? Só para dizer que, então, ao final do século XX, com 2 séculos de história da seca, da evidência da seca e de ações, nós ainda temos as situações de repetição do que já existiam, por exemplo, no século XIX. E aí eu concluo a primeira parte dizendo, né, é uma fala forte de um professor que, inclusive, foi meu professor em Campina Grande, que ele diz, olha, o Nordeste é, em grande medida, filho das secas. Obrigado, tarjeta amarela. É verdade que é uma fala forte, mas o que a gente tentou mostrar aqui é que, no Nordeste, a ideia da seca foi um elemento muito importante para definir o que é o Nordeste seco, o que é o Nordeste da incidência da seca, né? Inclusive, as ciências vão colaborar muito nesse sentido, especialmente as ciências sociais, com um discurso colonizador, como se esta região do Nordeste brasileiro não existisse nada que não seca e pobreza. Então, as ciências, de certa forma, também vão reproduzir isso numa perspectiva colonialista, né? Então, o que é que tem de novo e o que é que tem de velho nessa situação agora de século XX? De século XXI, desculpe. Primeira questão, mudanças climáticas. Final do século XX, né, o debate sobre meio ambiente torna-se um elemento importante. É verdade que no Brasil o problema ambiental deixa de ser o semiárido, passa a ser a Amazônia. Migra-se o problema, né? Se a região Nordeste era a região problemática no Nordeste, com o debate ambiental passa a ser a Amazônia. Mas é verdade também que há um consenso no Brasil de que no semiárido brasileiro, por conta do regime climático, por conta das chuvas e de sua irregularidade, a agricultura camponesa tem uma grande vulnerabilidade, um grau muito alto de vulnerabilidade, né? Associado a isso, nós temos outra questão ambiental trazida, que é a desertificação, que eu não vou falar aqui, mas, enfim, há uma recolocação do problema de como o fenômeno da seca, portanto, potencializa esta questão no Nordeste brasileiro. O que fica? O que é velho? A pobreza. Aqui a pobreza no Brasil, né, digamos essa barra aqui, mais cinza, é a pobreza atual. 8 milhões de pobres rurais no Brasil. No Nordeste, nós ainda temos 5 milhões de pobres rurais no Brasil. Né? Tirando um pouco do litoral, você tem ali 4 milhões e meio, digamos, de pobres no semiárido brasileiro, digamos assim. Né? Então, permanece a pobreza, apesar de tanta intervenção estatal no Brasil, no Nordeste. O que há de novo também? Bom, e aí eu vou dialogar um pouco o que é possível de pensar como paradigma. E aí a fala de encerrar por aqui. Bom, ao longo deste século XX, ao final do século XX, uma discussão sobre, nós não podemos combater a seca, ou seja, esse conflito com o meio ambiente, pensando, né, nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, ele é uma irracionalidade do ponto de vista científico. Como é que você vai para um conflito com o ambiente? Então, a ideia do combate à seca começou a ser questionada, né, de ações. Então, há em construção no Brasil, no semiárido brasileiro, né, se é um paradigma, talvez a história possa dizer, não somos nós, mas o que efetivamente existe é que este caminho feito até agora não serve mais para nós.
Preciso que mudemos a trajetória. E essa perspectiva é de ideia de convivência com o semiárido. Como é possível construir no semiárido, né, a partir de uma ciência, né, social não colonialista, de que o semiárido, o fenômeno da seca, é um fenômeno recorrente, nós temos histórias. Mas como é possível, portanto, ter ações específicas para populações que sofrem? E dentro a ideia de convivência com o semiárido, que não é só, mas a água é uma questão importante, estamos falando de seca, estamos falando de falta de chuva, portanto, falta de água. Um elemento importante, então não está muito bem visível aí, mas é o programa de construção de cisternas. Como é que, portanto, existe uma estrutura, tendo em vista que a estrutura foi centralizada, mas a estruturação de pequenas obras de modo que possa captar água de chuva. E a construção de cisterna é um desses elementos. E o final da apresentação, eu falaria um pouco sobre isso, mas é um trabalho que ainda está em curso. Mas o fato é que nós temos percebido que as cisternas têm uma certa capacidade, não só elas, e eu estou encerrando, árbitra, tem uma capacidade de adaptar-se, não à mudança climática em si, eu acho que é muito mais ampla, né, é multidimensional, mas ao fenômeno da seca. Como é que nessa última seca, por exemplo, nós não tivemos migração no Nordeste como tivemos na seca de 98. Nós tivemos problemas de saque no Nordeste, não tivemos como tivemos em 98. Enfim, tem uma possibilidade de adaptação como um ensino para pensar a mudança climática. No geral, é esse trabalho que a gente está fazendo, né, junto com o professor Márcio no território da Borborema, na Paraíba e em outros territórios, mas essa é a reflexão que a gente quer fazer com o tema proposto aqui. Obrigado, desculpe pelo tempo.